Olá! Neste vídeo sobre tomografia computadorizada, veremos do momento contextual em que a tomografia nasceu, qual é o passo a passo para se adquirir um bom exame, algumas características técnicas a respeito do exame e o resultado final. Vamos lá? Tomografia computadorizada. Para começar, e aí, o que eu preciso saber? Todo corpo humano vivo está suscetível a inúmeras doenças e condições que o distanciam da saúde. Muitas delas podem ser vistas ou percebidas pelo nosso sistema sensorial, ou seja, é a doença se mostrando ao mundo de modo que nós consigamos fazer o diagnóstico. Algumas vezes isso é feito através de sintomas respiratórios altos, como a coriza, a obstrução nasal, ou por uma dor de dente, ou por uma esclera amarelada, que eu chamo de icterícia. A pele e as mucosas também podem ficar amareladas, ou por alguma lesão superficial, alguma contusão, alguma ferida na pele, eu preciso de um curativo, uma fratura, ou por algum sintoma mais subjetivo, assim como a tontura associada à náusea. Tem algumas condições que um corpo humano aparentemente saudável também precisa de avaliações internas. São condições em que eu preciso olhar os órgãos mais próximos, só que em alguém saudável. E aí, será que tem uma maneira de olhar o corpo humano por dentro? Existe uma resposta óbvia, e essa condição é naqueles não mais vivos. Bebemos muito dessa fonte de informações, que na história da medicina chamamos de autópsias ou necrópsias, que nada mais é do que um estudo sistematizado do cadáver para a definição da causa e do modo da morte. Pela primeira vez nós conseguimos objetivamente olhar os órgãos e encarar a doença face a face. Nas situações de condição viva, podemos lançar mão também daquilo que é óbvio. Eu posso abrir o corpo humano. Se eu abrir o tórax, eu chamo isso de toracotomia. Se eu abrir o abdômen, eu chamo isso de laparotomia. São condições específicas e controladas em que eu posso olhar os órgãos diretamente e encarar a doença, e até mesmo fazer coleta de material para uma análise mais minuciosa. Só que será que existiria algum modo de eu observar o interior do corpo humano sem ter que abri-lo? Foi tentando responder essa questão que muitas pessoas se debruçaram. E foi assim que na história da medicina pela primeira vez, o Sir Wilhelm Conrad Röntgen, físico e engenheiro alemão Nobel de Física, depois de ter descoberto a física experimental envolvendo o raio-x, a radiação no comprimento de onda que corresponde ao raio-x, no dia 22 de dezembro de 1895, depois de expor a mão esquerda da esposa a 15 minutos de radiação, ele revelou e conseguiu mostrar pela primeira vez ao mundo o corpo humano por dentro, revelando as estruturas ósseas e as partes moles. Nascendo assim a radiografia convencional, que envolve toda a parte da medicina diagnóstica que utiliza o raio-x para a obtenção de imagens, excetuando-se a tomografia, que é classificada à parte. Então, para você coletar as informações, você precisa de um tubo de raio-x ou fonte de raio-x, um objeto a ser estudado, que é o corpo humano, e um filme anteparo. Esse tubo fará um feixe de raio-x sobre o corpo, que coletará as informações representando em diferentes atenuações. Isso será projetado em um filme anteparo, resultando primariamente em uma imagem bidimensional. Essa imagem, depois de revelada, será como essa radiografia de tórax. Aqui é a demonstração da radiografia convencional já em uma sala no formato digital. Você precisa ter o tubo emissor de raio-x, um filme anteparo que pode ser ou na posição horizontal ou na posição vertical. Aqui nós temos a parte que coletará as informações depois do feixe de raio-x ter incidido sobre o corpo. E aqui na sua opção vertical nós não conseguimos ver exatamente onde é o ponto de entrada, mas isso seria colocado naquele ponto. A distância entre o corpo e o filme é uma distância virtual que não existe, pois quanto maior essa diferença, maior é a distorção dos objetos em que o feixe de raio-x atravessou. Para nós termos uma ideia, a distância para a radiografia de tórax entre o tubo que seria posicionado para realizá-la de 1,80 m. Para todos os demais, 1 metro é o suficiente. A radiologia convencional ela tem seu papel bem definido na medicina e serve muitas vezes para estudar o tórax, estruturas ósseas e até mesmo o trajeto de catéteres, drenos e outros dispositivos que são propositalmente radiopacos. Perceba nessa mesma radiografia de tórax uma limitação. As estruturas estão sobrepostas. Todas as estruturas tridimensionais do nosso corpo estão colocadas no mesmo plano. Ou seja, você não consegue dizer se a coluna está à frente ou está atrás, o coração, onde está o esôfago, todas as estruturas estão coladas sobre si.
Uma maneira de você evitar ou contornar esse problema seria você fazer uma radiografia em perfil. Opa, agora eu consigo distinguir que aqui está a coluna, aqui está o coração. Eu consigo até mesmo ver que esse paciente tem uma prótese metálica, uma prótese valvar aórtica, substituindo a válvula aórtica dele. Existe uma esternorrafia metálica aqui, na porção anterior do externo, a aorta está aqui atrás. Ainda assim, você não consegue ver os objetos tridimensionalmente. Veja esse outro exemplo. Existe uma estrutura circular sólida aqui, radiodensa, que você não consegue dizer em que plano está. Está fora do corpo do paciente, está no esôfago. Quando eu faço o perfil, eu consigo nitidamente ver que ele está no esôfago, aqui a via aérea do paciente. E aí, como que eu posso ter uma ideia tridimensional dos órgãos? Se eu conseguisse, através do raio-x que já atravessa o corpo humano, obter mais informações, distribuindo-o de melhor forma e melhorando a sua aquisição, eu talvez conseguiria as informações tridimensionais. Foi assim que o Sir Godfrey Newbold Hounsfield, engenheiro eletricista, também Nobel em medicina por conta disso, em meados de 1970, aprimorou essa técnica. Ele observou que, utilizando o mesmo tubo de raio-x, se eu fizesse movimentar de modo circular em torno do paciente e movimentando depois de pouco em pouco o paciente também, eu conseguiria fazer uma avaliação seccional da estrutura interessada. Por exemplo, aqui do crânio. Eu faço múltiplos cortes, depois eu remonto essa estrutura, me dando a impressão de tridimensionalidade, agora conseguindo distinguir o que está anterior do que está posterior. O resultado final foi essa tomografia aqui. Tem uma limitação de resolução bastante importante, mas pela primeira vez nós conseguimos ver de modo tridimensional, por exemplo, aqui o sistema ventricular do paciente. Esse foi, depois de muitos anos, a evolução para o estado da arte dessa tecnologia, permitindo agora um leque de diagnósticos muito maior. Essa é a sala final de tomografia computadorizada. O tomógrafo fica na região central, ele é envolto por paredes que são blindadas. Essas paredes blindadas evitam que a radiação saia daqui enquanto o exame acontece. Geralmente há uma porta e logo atrás da porta existe a sala de comando. Na sala de comando que será programado e executado todo o funcionamento do seu exame. Vamos deixar aqui nosso primeiro paciente aguardando enquanto conversaremos sobre todo o passo a passo para que se execute o exame. O passo a passo envolve uma preparação, geralmente a paciente vem de casa para o hospital ou para a clínica, não precisa trocar de roupa. Ela precisa retirar todos os adornos e objetos metálicos, precisa ou não de jejum e acesso venoso também, possivelmente a depender da necessidade de contraste ou não. Depois disso vem a aquisição. Na aquisição duas coisas acontecem. Do lado de dentro da sala você recebe o raio-x e fará de fato o exame. E existe uma equipe atrás daquela porta que eu acabei de mostrar, que é o profissional que vai programar toda a aquisição do exame para você, passo a passo. Isso gerará muitos dados brutos. Esses dados brutos serão otimizados em um lugar que chama de workstation, que nada mais é do que um computador dedicado a isso. Em último momento, isso vai para um sistema chamado PACS, que é um arquivamento de imagens que o médico terá acesso para poder analisar e produzir o laudo. Pormenorizando a workstation ela também consegue me dar um pouco mais de detalhamento anatômico, transformando tudo em uma estrutura 3D. E por fim, finalmente, nós conseguimos olhar o corpo humano por dentro, nessa tomografia de abdômen superior sem contraste. Agora eu consigo ver com nitidez o fígado, por exemplo, os rins, as estruturas ósseas, as vértebras, aqui os ilíacos de um lado e do outro. Dessa primeira vez eu consigo olhar com nitidez todos os órgãos sem ter que abrir o corpo humano. As coisas evoluem. Aqui a tomografia e a ressonância, no modo visual, elas são bastante parecidas, mas a física empregada para cada uma das técnicas é completamente diferente. Vamos estudar cada uma delas. A primeira, a tomografia, como nós já conversamos, envolve radiação ionizante. Você pode ou não precisar de jejum e pode ter contraste iodado endovenoso ou via oral. Você não deve estar gestante, ou se estiver, deve informar para que seja considerado o risco e o benefício do seu exame. E perceba, retirar os adornos metálicos que estejam na área de interesse, como nós já comentamos. Na ressonância magnética, a física é completamente outra. Participarão campo eletromagnético e pulsos de radiofrequência. O jejum ele pode ser ou não necessário, a depender do uso de contraste endovenoso, que agora será o gadolínio. Você deve informar de implantes, próteses e marca-passo, porque afinal a ressonância magnética é um grande ímã e isso interferirá no seu funcionamento, trazendo risco inclusive para o paciente. Materiais ferromagnéticos não podem entrar na sala. Mas por que é tão importante falar sobre radiação ionizante? Vamos falar primeiro de radiação. A radiação é toda e qualquer energia em movimento.
seja ela uma onda eletromagnética ou uma partícula. Quando essa onda ou partícula tem energia suficiente para alterar a matéria, eu chamo ela então de ionizante. Ionizante, no caso, significa que eu excito e sou capaz de ionizar retirando um elétron dessa matéria. Quando eu trago esse conceito para dentro da área biológica, eu digo que esse conjunto tem efeito biológico. Os efeitos biológicos podem ser estudados de várias maneiras. Uma é ver que o seu efeito acontece tanto diretamente na região central, onde a energia em percurso incide sobre o DNA, altera-o diretamente, ou de maneira indireta, onde você vai primeiro no citoplasma, permite a criação de radicais livres e depois alterará o núcleo, o DNA. Outro modo, um pouco mais próximo da nossa prática clínica, é ver os efeitos em estocásticos e determinísticos. Os estocásticos são aqueles onde não há um limiar seguro e não existe uma proporcionalidade entre a dose recebida e a gravidade da doença. São eventos de tudo ou nada. Ou seja, você recebeu uma quantidade X de radiação e você terá ou não leucemia. Já naqueles que eu classifico como determinísticos, existe uma proporcionalidade. Quanto maior a dose, maior o efeito da doença. Veja, por exemplo, o eritema. Quanto maior a radiação que eu tiver recebido, pior o meu eritema. Existem outros exemplos, como a esterilidade, a perda de cabelos, a catarata e as anormalidades fetais. Vamos agora finalmente terminar o exame do nosso paciente. Nós decidimos por estudar o crânio. Nesse momento, toda a radiação foi emitida nele, e a hora que a máquina para de apitar e de fazer barulho, a radiação na sala também acaba. O resultado que é enviado para o PACS, que é o que o médico vai analisar, é esse. Essa é a sensação, é a imagem final depois de trabalhada no workstation. Em algumas condições na medicina, algumas doenças, você precisa lançar mão de algo a mais, você precisa adotar o contraste. Esse contraste é injetado através de um acesso periférico no paciente numa veia. Então agora a gente faz uma nova aquisição. Colocamos o contraste e o resultado é esse. Perceba que agora as estruturas vasculares estão brilhando. Eu sei, pode ser um pouco difícil de perceber, então agora em duas imagens estáticas. Note que aqui existem vasos, que aqui você não consegue perceber. Né? Você tem alguns vasos aqui na região anterior e até mesmo o parênquima ficou com um pouco de cor diferente. Aqui um cinza um pouquinho mais claro que aqui. Então perceba que essas são as duas estruturas do crânio. Agora sem contraste e com contraste. Neste vídeo sobre tomografia computadorizada, nós vimos o contexto tecnológico que permitiu o nascimento desse método de imagem, vimos qual é o passo a passo para se adquirir um bom exame, algumas noções físicas sobre radiação, radiação ionizante, efeitos biológicos e, por fim, qual o resultado final disso na versão sem contraste e com contraste. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.